Mortos por coronavírus. Mais municípios mineiros decretam calamidade e obrigam o uso de máscaras. Você verá tudo isso e muito mais agora no Jornal da Alterosa. Sobe para 33 o número de mortos por coronavírus em Minas Gerais. São 3 novos casos em um dia. Mas 2 mortes por Covid-19 foram confirmadas hoje no sul de Minas, em Poços de Caldas e em São Sebastião do Paraíso. A primeira morte por Covid-19 em Poços de Caldas é de um homem de 67 anos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Poços, apresentou sintomas após chegar de uma viagem ao Caribe. Foi o 3º caso confirmado de coronavírus em Poços de Caldas. E em São Sebastião do Paraíso, a primeira morte por coronavírus foi de uma mulher de mais de 70 anos internada no sábado na Santa Casa da cidade. Em todo o estado, são 70 mil casos suspeitos de coronavírus. O número de casos confirmados também subiu. Agora são 958. Em 24 horas, foram registrados 55 novos casos. O secretário de Saúde de Minas Gerais revela, no entanto, queda no registro de contágio pela Covid-19. O que nós tínhamos antes, na última projeção, que era da semana passada, nós projetávamos então um pico para o dia 3 ou 4 de maio de 2020, tendo um acometimento de em torno de 5.500 pessoas. Essa última projeção trouxe uma mudança, já distanciando um pouco mais esse pico esperado para o dia 27 de maio de 2020, com uma queda para 4.200 pessoas acometidas no mesmo dia. Isso mostra que Minas Gerais está de parabéns, o cidadão tem conseguido respeitar as orientações do Estado e dos municípios para manter um distanciamento social adequado e para se cuidar. Então, eu entendo que nós estamos no caminho certo e é isso que vai trazer um benefício para toda a sociedade. Que bom, e vem aí mais uma lei para esse cidadão consciencioso. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou há poucas horas o projeto de lei do deputado Alencar da Silveira Júnior, que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção em estabelecimentos comerciais de todo o estado, hein? A medida vale enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. As máscaras devem ser fornecidas pelas próprias empresas. O texto segue para a sanção do governador Romeu Zema e passa a valer quando for publicado no Diário Oficial Minas Gerais. Pois bem, depois de 9 dias sem registro de mortes na capital, foi divulgada a morte de uma mulher de 72 anos. Ela tinha outras doenças. Esse óbito aconteceu no dia 14 e só hoje foi confirmado por Covid-19. O número de mortes em investigação subiu para 77, 14 a mais de ontem na capital, né? O número de casos subiu em 24 horas, foram 10 novos casos. Hoje são, você vai ver aqui a projeção no mapa, são 390 casos confirmados e 7 mortes. O gráfico mostra exatamente o crescimento da doença na capital desde a primeira confirmação no dia 16 de março. Abril começou com 188 casos confirmados e agora você vê aí no gráfico já são 390. Na região de Venda Nova, aqui na capital, nossa reportagem encontrou falta de respeito, mesmo com parte do comércio fechada. Em Venda Nova, a única aglomeração de pessoas que vimos foi essa aí, ó. Uma imensa fila na porta do banco, que dobrava o quarteirão. A maioria estava ali na expectativa de sacar um dinheirinho. O que faltou mesmo foi um funcionário da agência para orientar o povo. Já tem aproximadamente 1 hora que eu estou aqui, já estive lá no caixa eletrônico, não consegui fazer a transferência, né? E não tinha nenhum funcionário lá para dar uma informação para a gente, para saber como que faz. Tatiana veio sacar o FGTS e mesmo em meio a essa pandemia, teve que trazer sua filha pequena. Infelizmente não é a opção que eu queria, né? A escola não está funcionando, então eu tive que trazer ela. Agora os comércios por aqui estão cumprindo o decreto na risca. Com as portas fechadas, a circulação de pessoas
é bem menor por aqui. Já os que podem funcionar estão bem atentos às normas. Nós podemos abrir, mas com o número de clientes reduzidos dentro da ótica, tá? Nós colocamos até uma plaquinha, tá vendo aqui, que pode entrar 2 pessoas por vez, higienizando a mão com álcool em gel, máscara. Todas as pessoas que entram, nós temos que passar álcool, né? Pedir, por exemplo, se for uma família de 5 pessoas, pedir para ficar na porta aguardando e entrar somente uma. Segundo a Guarda Municipal, desde o dia 20 de março, quando passou a vigorar o decreto, até a última terça-feira, dia 14 de abril, o órgão registrou cerca de 7.314 visitas e orientações a estabelecimentos comerciais da capital. Nesse momento, talvez o grande aprendizado para as forças de segurança é que o papel das polícias, nesse momento, é de exercer o papel de polícia de proximidade, de proteção. E nesse momento eu faço um apelo aos supermercados para que só permitam que as pessoas entrem com máscara, faço um apelo para os motoristas de Uber e dos aplicativos que só recebam os passageiros se eles estiverem de máscara, porque só assim a gente vai conseguir de fato superar essa pandemia. Se cada um não fizer a sua parte, vai ficar muito difícil, né? Daqui a pouco vamos mostrar medidas de prevenção na região metropolitana de Belo Horizonte. E a Justiça de BH derrubou o decreto do prefeito Alexandre Calil, que impedia a entrada de ônibus vindos de cidades que flexibilizaram o isolamento social. Você vai ver a medida que o juiz da terceira vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, Valner Batista Ferreira, alegou que a determinação não é da competência do município e sim do Estado e violava o direito de ir e vir do cidadão. Essas imagens são de uma operação da BH Trans, Batalhão de Trânsito, a proibição da entrada de um ônibus de Coronel Fabriciano. O juiz criticou o decreto do Calil por proibir os menos afortunados do transporte coletivo intermunicipal em detrimento de todos os outros usuários de qualquer tipo de transporte, disse o juiz. Olha, as empresas de transporte deverão medir a temperatura de todos os passageiros antes do embarque e impedir a viagem daquele que estiver com a temperatura corporal elevada, a não ser que ele esteja viajando para tratamento médico. Também deverão as empresas disponibilizar máscaras cirúrgicas e álcool em gel para os passageiros. Então, está derrubado o decreto do prefeito da capital. E um médico de um centro de saúde de Ibirité foi afastado por apresentar sintomas de coronavírus. Nas redes sociais, alguns boatos acusavam a falta de equipamentos de proteção na Unidade Básica de Saúde Morada da Serra como motivo da transmissão do coronavírus. Nossa equipe teve acesso a áudios em que o médico confirmou estar com a doença, mas negou a falta de equipamentos no centro de saúde e disse que trabalha em vários hospitais da região. Em nota, a Prefeitura de Ibirité comunicou que o médico foi afastado no dia 8 de abril, quando apresentou os primeiros sintomas da Covid-19, e afirmou que todas as unidades de saúde do município estão abastecidas com equipamentos de proteção, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. A Prefeitura, porém, não informou se o médico fez o exame para comprovar a doença e se o teste foi positivo. De acordo com a Secretaria de Saúde, são 4 casos confirmados e 1.616 em investigação, até o momento, na cidade. Além do uso obrigatório de máscaras em Minas Gerais, como já informamos, a Assembleia Legislativa aprovou hoje projetos de reconhecimento do estado de calamidade pública por 4 meses em municípios do interior do estado devido à pandemia de Covid-19. Ipatinga, no Vale do Rio Doce, Pará de Minas e Sarzedo, na região central, Uberlândia, no Triângulo e Ouro Fino, na região sul. Essas cidades passam a ter maior autonomia financeira e administrativa com a suspensão de prazos e limites referentes às despesas com pessoal e dívida pública. As prefeituras poderão estabelecer medidas emergenciais, como quarentena, fechamento ou isolamento de áreas públicas, instituição de barreiras sanitárias e contratação de profissionais para o combate ao coronavírus. O Jornal da Alterosa foi conferir o primeiro dia do decreto para uso obrigatório da máscara em Nova Lima. Comércio quase fechado, área central com pouquíssimo movimento. Veja com Fernanda Moraes. Aqui bem no centrinho de Nova Lima, a Igreja Matriz foi cercada para que nenhum pedestre circule ou fique parado se aglomerando na praça.
Aqui na região onde fica a prefeitura, o fórum, a Câmara Municipal, o Teatro Municipal, a gente pode ver uma movimentação bem menor do que o normal, num dia normal. Os comércios aqui da região estão praticamente todos fechados, ainda algumas pessoas a gente pode ver o pessoal ainda sem o uso das máscaras. E o que eu pude perceber nos principais centros comerciais aqui de Nova Lima é que a maioria das pessoas está usando as máscaras. E também eu pude perceber que a aglomeração, tem pouca gente circulando na cidade. Nesse supermercado, por exemplo, a orientação é que apenas o cliente que estiver com máscara pode entrar. Só com máscara, né, moço? Só com máscara. Algumas pessoas a gente está dando uma máscara, por exemplo, um da família e tudo nesse primeiro dia, para eles até criarem o hábito e tudo. E pelo que você está percebendo, o pessoal está adaptando? Está bem adaptado, que foi bem divulgado. Eles têm adaptado bastante também. Seu Osório, quando entra um cliente aí no táxi, como que o senhor faz? Peço para colocar a máscara e usar o álcool gel que eu mesmo ofereço aqui. O senhor tem o álcool gel aí? Tem. Mostra aí pra gente. E aí o senhor está se sentindo mais seguro assim? Com certeza. E a máscara está aí garantida, né? Protegendo a mim e aos meus passageiros. Muito bem. Em Contagem, quem está circulando recebe material para proteção. Os guardas vão distribuir 5.000 máscaras e 2.400 frascos de álcool em gel para as pessoas que estiverem circulando pelos principais centros comerciais de Contagem. Hoje, as distribuições foram feitas na Avenida João César de Oliveira e no bairro Industrial. Enquanto fazem a distribuição, as equipes mantêm a fiscalização para evitar a aglomeração de pessoas, principalmente nos comércios, que podem abrir e que precisam oferecer álcool e máscaras, como é o caso das agências bancárias. E na capital, a instalação de pias em pontos estratégicos é mais uma medida da Prefeitura no combate ao coronavírus. As pias estão instaladas em praças da capital e ajudam as pessoas em situação de rua a higienizar as mãos. Foram escolhidos espaços com grande circulação de pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis. Serão 7 pias no total em BH. Já tem na Praça da Estação, da Rodoviária, na Praça do Peixe, Praça Hugo Werneck, na área hospitalar, Praça Gabriela, nos arredores da Avenida Silva Lobo. Equipes de abordagem do BH Mãos Dadas e também dos consultórios de rua distribuem cerca de 3.000 sabonetes nas unidades de acolhimento e nas ruas. Exames para detectar o coronavírus chegam a custar R$ 300. Já imaginou testes com tecnologia nacional e custando muito menos? A última pesquisa vem da UFMG, como mostra a repórter Larissa Pimenta. Para que os testes sejam feitos, a equipe de pesquisadores precisa de reagentes como estes. Rodolfo é professor da UFMG e está à frente dos estudos para a produção de testes rápidos capazes de detectar o coronavírus. Eles serão viabilizados para ampla distribuição ao Ministério da Saúde. A intenção é de que o teste tenha o menor custo possível, em torno de R$ 5,00. Nos laboratórios particulares, os exames chegam a custar até R$ 300. A gente tem condições de fazer isso e para minimizar impacto, né, nas contas públicas e para ter um diagnóstico com tecnologia totalmente nacional. A gente ainda não tem esse teste. Para que os estudos prossigam, é necessário um valor de R$1,5 milhão para que os testes estejam disponíveis em pelo menos 60 dias. Preciso, por exemplo, comprar as placas onde serão feitos os testes, os reagentes que a gente usa, pagar bolsistas de pesquisa para ficar 100% dedicado ao projeto. Tem um teste que a gente vai mandar fazer na Alemanha, que ele custa mais de R$600 mil. Esse teste ele vai abreviar um trabalho que seria feito em mais de 3 anos e a gente tem um resultado em 30 dias. Então, quando a gente tem pressa, né, as coisas costumam sair um pouco mais caro do que a gente imagina. Vamos entrar na campanha, né, pessoal? Anote aí o link para doações Covid1928 webnode.com. Vamos entrar nessa campanha. Devo, não nego. Pago quando? Depois do intervalo, o Jornal da Alterosa vai mostrar esse dilema da população.
Abril foi ruim, maio será pior. Essa é a projeção da arrecadação do Estado. Vitor Moreira. O secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otton Levi, atualizou a situação financeira de Minas. Segundo ele, a arrecadação deste mês de abril teve uma queda significativa e o abono fardamento e 1/3 de férias para funcionários do Estado estão suspensos. Devido à queda abrupta, repentina de arrecadação e visando garantir o pagamento dos salários dos servidores, nós estaremos suspendendo temporariamente a concessão do abono fardamento, que obviamente, assim que essa questão de arrecadação for resolvida, nós iremos pagar, assim como o 1/3 de férias. O secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, garantiu que o governo tem expectativa de perda, gente, de 1,150 bilhões de reais. Em maio, piora, viu? Algo em torno de 2,5 bilhões de reais. O mês de abril ele ainda pegou uma parte da atividade econômica ainda dentro de uma certa normalidade em março, né? Porque o pagamento de tributo ele é a competência do mês anterior. O comportamento de arrecadação em maio será pior ainda que o mês de abril. E quem está ganhando pouco nessa quarentena? Como fazer para pagar as contas? A reportagem do Lauro Lopes explica. O anúncio continua no portão de casa, mas praticamente ninguém está procurando os serviços da Sheila. Por mês, a professora particular atendia cerca de 30 alunos. Com a pandemia, apenas um deles continua com as aulas pela internet. A renda despencou, mas as contas, muitas já atrasadas, não param de chegar. Está muito complicado. Umas eu estou fazendo negociação no banco, outras eu estou fazendo tipo uma barganha, até com a moça do escolar mesmo, para que ela não fique também em defasagem, a gente pagar metade. E outras, eu estou pedindo ajuda meu pai e a familiares, para estar dando conta de resolver. Entre as contas da Sheila que não pararam de chegar, estão as tarifas de luz e de água. Nós entramos em contato com a CEMIG e com a Copasa para saber quais são as possibilidades dos clientes neste momento de pandemia. Por meio de nota, elas responderam dizendo que apenas os consumidores cadastrados na tarifa social podem adiar o pagamento, dividirem até 6 vezes, sem juros, com a garantia de que os serviços não serão cortados. Como a tarifa social só atende famílias de baixa renda, cadastradas em programas públicos, a professora autônoma não tem saída. Para ajudar nas contas, ela solicitou o Corona Voucher do governo federal, mas até agora não teve resposta. Eu busquei, mas está em análise, Então nós estamos esperando para ver se vou poder receber ou não. Quem também está preocupado são os pais de alunos de escolas particulares. Sem as atividades, muitos não sabem se devem ou não pagar a mensalidade. Algo que, de acordo com o sindicato do setor, pode ser negociado. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais tem orientado as escolas que abram um canal de comunicação com as famílias, para que as famílias tenham condições de ver a possibilidade de ou parcelamento, ou desconto, ou prorrogação de datas. Cada caso deve ser observado e tratado de maneira diferente. Sabemos que as famílias têm sofrido também muito nesse momento, então as escolas todas estão abertas para negociar. Sofrendo mesmo, mas em tempos de pandemia continua a inspiração para a solidariedade. E vem aí, a PM na Laje. Veja em instantes no Jornal da Alterosa. Sem futebol, pelo menos até junho, o Cruzeiro cancela a reunião do Conselho. E no Atlético, o que está acontecendo, Isabel Guimarães? O que se sabe é que todos os nomes e especulações que estão surgindo, segundo a assessoria de comunicação do Atlético, nada disso está acontecendo. O Galo não está em busca de contratações. Porém, quem já está contratado e está ali nas férias, aproveitou para fazer caridade, para se doar
para as pessoas. É o caso do zagueiro Gabriel, que distribuiu cestas básicas. A gente está vendo aí, né, ele descarregando o caminhão, distribuindo essas cestas. Foi uma ação que ele fez com a esposa dele, o Gabriel, que também conversou com a gente e explicou como é que está sendo atravessar esse período tão difícil dessa pandemia. Um período muito delicado no nosso país, no nosso estado, e tenho tentado me cuidar ao máximo, evitando muito sair de casa, seguindo todas as recomendações das autoridades, dos médicos do clube também, que nos passaram várias informações. E sobre o treino em casa, tento fazer o máximo que eu consigo. O Atlético, o São Paulo e sua comissão técnica nos passou alguns exercícios para fazer nesse momento que não voltamos a treinar. Então estamos tentando seguir o máximo possível, tentando fazer com todo o nosso esforço. E infelizmente, mas como eu já disse em outras entrevistas, em outros lugares, que o nosso maior título hoje é vencer essa doença, é vencer essa pandemia, que tenho certeza que vão voltar ainda mais fortes. Valeu, Gabriel. E munidos de instrumentos foram os PMs a um populoso aglomerado de BH. Vitor, sem BO, né? Boa noite, Léo. O projeto teve sua primeira apresentação hoje no aglomerado da Serra, na região sul de Belo Horizonte. A ação também contou com o apoio da aeronave Pegasus do Comando de Aviação do Estado. Olha só que bacana. É a Polícia Militar na laje, na comunidade da Serra, levando entretenimento no momento de isolamento social. Então estamos fazendo o máximo para que as pessoas nas suas casas possam confraternizar, sem sair, permitindo que tenham um pouco de paz, de alegria. É a Polícia Militar, mesmo nesse período de isolamento, trazendo um pouco de paz às pessoas. Num momento tão importante em que precisamos ficar nas casas, que a Polícia Militar possa levar um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria nesse momento tão difícil que estamos vivendo com o coronavírus. Então a Polícia Militar começa hoje, mas não tem data para terminar, porque é importante levar esse alento. O pessoal da PM tá mandando bem na música, hein, galera? Gostei de ver. De acordo com o Major Flávio Santiago, que você viu aí no vídeo explicando toda a ideia, a iniciativa teve uma adesão muito grande na comunidade, sem desrespeito, claro, às regras do isolamento social. O projeto da PM na Laje será realizado em várias comunidades de Minas Gerais. Boa noite a todos.